O filme do qual a gente vai falar neste vídeo é um documentário, na verdade, chamado Amarelo, é tudo pra ontem. É um documentário que estreou essa semana na Netflix e ele deveria falar sobre o álbum do Emicida, que foi lançado no ano passado. Entretanto, porém, contudo, todavia, este documentário é muito maior do que apenas isso. É um documentário que serve pra gente, como sociedade, serve como se fosse uma aula de história. E uma forma também da gente examinar muito do passado para a gente poder tentar olhar para o futuro de uma forma mais esperançosa, talvez. Eu acho que, logo de cara, eu gostaria de dizer que esse documentário ele é um documentário essencial e que precisa ser visto pelo maior número de pessoas possível, não só pela qualidade da música, né, do Emicida, mas também por conta de todo o contexto que esse documentário apresenta. Se você quiser saber, então, a nossa opinião a respeito de Emicida, Amarelo, é tudo pra ontem. Fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que nós lançamos aqui toda semana. E também, se você puder e se você quiser, né, você pode entrar lá nas nossas redes sociais e seguir a gente lá. A gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter e também tá no Instagram. De uns anos pra cá, a fama do Emicida tem crescido bastante, né? Tipo, ele era um cara que começou de uma forma muito humilde, vendendo CD a R$2 lá no centro da cidade de São Paulo, e a fama dele foi crescendo e ele se tornou muito importante para a cultura brasileira atual, contemporânea, né? Seria muito justo, e era uma questão de tempo, que fosse produzindo um documentário que contasse não só o processo criativo dele, mas também um pouco da vida e das influências que o Emicida tem na sua vida para poder criar a sua arte. Então foi proposto este documentário que aproveitaria uma apresentação dele no Teatro Municipal de São Paulo no ano passado para falar sobre esse novo trabalho dele chamado Amarelo, que ficou bastante famoso no Brasil, se tornou aí um disco muito conceituado, né? Foi considerado um dos melhores discos aí do ano passado, se não me engano, e agora chega aí essa versão do documentário que realmente é uma surpresa. Esse documentário então mostra pra gente que esse álbum Amarelo acabou se tornando uma coisa muito maior, pode ser considerada um grande resumo do que tem sido a história dos movimentos negros aqui no Brasil, desde a escravidão, da época da escravidão, sendo o Brasil um dos últimos países, né, a abandonar a escravidão, até os dias atuais, onde a gente tem aí esse racismo sistêmico que está sempre escondido, né? É o racismo estrutural. Então chega a ser até impressionante que um artista da estatura do Emicida abra mão desse egoísmo, né? Desse egocentrismo de falar de si para falar de coisas muito mais importantes do que ficar falando apenas do álbum novo que está lançando, né? A gente tem aí vários exemplos de artistas, inclusive na Netflix, né? Saiu recentemente o In Wonder, que é do Shawn Mendes. Tem também o Miss Americana, que é o da Taylor Swift. Tem aquele da Gaga também, que eu não me lembro o nome. Mas todos eles têm um viés de mostrar aquele momento do artista. Ele conta um pouco da história, mas ele tem a intenção de capturar o processo criativo daquele álbum que está sendo criado. Neste caso, o diretor do documentário, Fred Ouro Preto, e também o próprio Emicida, pegam a gente pela mão e leva para uma espécie de viagem no tempo para contar aí a história do movimento negro no Brasil e também fazer com que a gente reflita um pouco a respeito das coisas que estão acontecendo no presente, para que, quem sabe, um dia, né, está um pouco utópico dessa ideia hoje em dia, mas quem sabe lá na frente a gente possa criar uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa e também sem preconceitos de qualquer gênero. A gente espera, né, a gente está sempre esperando por isso. Infelizmente é passinho de tartaruga, né, a gente não consegue fazer isso de uma forma rápida, infelizmente, e cada vez que a gente dá um passo a gente dá 10 para trás depois, como a gente percebeu na eleição de 2018. Acontece que este álbum e este filme do Emicida não são apenas, né, sobre isso, mas também falam sobre música. A gente vê aí as participações especiais que vai de Zeca Pagodinho a Fernanda Montenegro, sabe? São grandes artistas que fazem participação dentro deste álbum, seja recitando, seja cantando, seja ajudando a compor. É tudo muito bem feito, mas o que impressiona, né, neste documentário é isso que eu disse. É a sua dedicação em falar sobre temas que podem ser interpretados de uma forma muito maior do que apenas um documentário que segue um cantor fazendo um álbum. Eu acho que isso é uma coisa
muito boa, uma coisa principalmente aqui pro Brasil, é uma coisa realmente que não é nova, mas é uma coisa que não se tem aqui, né? Aqui no Brasil a gente não tem quem faça isso, né? Pelo menos eu não me lembro de um documentário brasileiro que tenha a mesma pegada desse documentário do Emicida. Então, eu acho que serve bastante como uma espécie de conscientização, também serve como uma forma de mostrar o processo criativo do Emicida e das pessoas que estão à sua volta, né? Das pessoas que estão ajudando ele a criar essa carreira tão bem sucedida, e também é uma forma de nós, enquanto sociedade, refletirmos sobre o que nós somos e para onde a gente quer ir. Tudo isso é mostrado de uma forma bem didática, existem até momentos nesse documentário que são feitos em animação, quase que literalmente aquele meme do explica de novo, desenha, né? Tem vários momentos desse documentário que literalmente desenha para as pessoas entenderem. Então acho que mais lúdico do que isso, mais didático do que isso, é literalmente impossível. Então a mensagem é muito clara e eu acho que isso faz com que esse documentário, para nós aqui do canal 5 Tons, seja um documentário 5 estrelas. É o tipo de trabalho que é obrigatório assistir, não só para quem é fã de Emicida, mas também para quem quer saber um pouco mais sobre a história da sociedade, para quem quer saber um pouco mais sobre os movimentos negros, entender melhor sobre quem são as referências aqui no Brasil, né, como Abdias do Nascimento, que é bem citado, inclusive, neste documentário, é uma das grandes referências que se tem, né, a respeito da luta pelos direitos dos negros, que não era uma luta que, infelizmente, vai continuar acontecendo por conta dessa sociedade que é realmente uma vergonha, né? Hoje em dia a gente vive um momento vergonhoso da nossa história, tanto no nosso país quanto no resto do mundo. A gente está vivendo um momento bastante complicado. Eu acho que este tipo de trabalho que o Emicida fez, tanto no álbum quanto no documentário, é um tipo de coisa que serve para nos dar esperança. E eu acho que esperança é uma coisa muito importante pra gente nesse momento tão ruim que a gente tem passado. Então, para nós do canal 5 Tons, este documentário é 5 estrelas. Assista, se você puder, assista o quanto antes, porque vale muito, muito, muito a pena. Bom, por hoje é isso então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries do streaming. E quem sabe um dia, depois da vacina, a gente possa aí voltar a falar de cinema também. Um abraço para você e até logo.